Olá, tudo bem? Prazer, me chamo Paulo Chaves, sou civilista, sou advogado aqui no escritório Morales Chaves. Nós estamos trazendo uma nova forma de levar até você um conteúdo. Eu sou Estela Morales, sou especialista em Direito de Família e Sucessões e hoje nós vamos falar com vocês sobre namoro, união estável e casamento. Vem com a gente. Bater esse papo. Bom, nós colocamos esse tema aqui para a gente debater namoro, união estável e casamento no nosso Instagram. Estamos aqui, dispostos a resolver as dúvidas de vocês, algumas pelo menos, as dúvidas que apareceram aí nas caixinhas, nas enquetes que a gente fez durante a semana. Nós estamos aqui para falar um pouco para vocês sobre esses institutos, o namoro, a união estável e o casamento. Uma conversa informal, de uma forma mais tranquila, mais básica, para vocês entenderem bem. E durante a semana a gente vai conversando novamente sobre esse tema, se ainda restar alguma dúvida, tá bom? Como nós colocamos lá esse tema, houveram diversas perguntas e nós resolvemos então transformar, pegar essas respostas e transformar num conteúdo que é esse conteúdo aqui. Se você tiver alguma outra dúvida, você pode mandar, que a gente responde aí no decorrer do dia, sem problema algum. Então o tema de hoje é... Lembrando que esse conteúdo vai estar inteiro no canal do YouTube do escritório, isso, tá? Entra Morales lá. Chaves Advocacia, acho que é isso, né? Morales Chaves Advocacia, entra lá e inscreva-se, ativa o sininho, para que toda vez que nós subimos aqui os vídeos aqui com temas variados, nós vamos começar com esse aqui, e aí você, em primeira mão, será avisado sobre o tema, sobre esse bate-papo aqui nosso. E curta e compartilhe também para chegar na galera aí, porque a gente sabe que a informação tem poder, né? Então a gente vai tentar também no final aqui desse mini podcast, se não ficar muito longo, responder diretamente as perguntas que fizeram. A gente fez um compilado geral aqui, a gente vai tentar responder em particular cada pergunta também. Bom, vamos lá então. É isso aí, o tema então, namoro, união estável e casamento, né? Quais são as principais dúvidas em relação a esses três institutos? Vamos começar então falando sobre o namoro, sobre como tirar o namoro dessa discussão, já que o namoro ele não é tão assim, ele não é amparado por lei, não é discutido, né? Eu estou falando aqui do namoro simples. Claro que vai haver discussões quando esse namoro deixar de ser simples e passar a ser qualificado. E quando que isso passa a acontecer, doutora? Então, na verdade, a gente fala namoro qualificado, né? Foi um nome dado pelo STJ aí recentemente, mas não que o namoro simples seja desqualificado, né? Não, é só porque o namoro qualificado ele tem um plus ali a mais. Então, na verdade, passou a se chamar esse nome porque, principalmente, de 2019 para cá, mas principalmente ali na pandemia, os namorados começaram a coabitar sobre o mesmo teto, né? Porque queriam passar 40 juntos. Enfim, alguns por questões de dividir despesas, né? Foi uma época, economicamente falando, também bem complicada. Então, após esse período, começou a aparecer essas questões. Ah, eu sou namorado, mas eu moro dentro da mesma casa. Certo. E aí, como é que fica essa questão, né? É namoro, é união estável, eu moro junto, eu divido as contas, e aí, como é que fica essa questão? Então, sim, essa espécie de namoro qualificado, ele vai gerar discussões aí. Tem muitas pessoas que utilizam da má fé, né, da outra parte ali, porque eles estão como namorados, e o fato de estar habitando sobre o mesmo teto, depois essa outra pessoa pode vir a alegar que estava numa união estável, etc. E lembrando que habitar sobre o mesmo teto não é requisito essencial para a união estável, né? A gente vai falar daqui a pouco, mas não é requisito essencial. Então, eu acredito que seja... O namoro tem que tomar cuidado com essa questão, né? Ele não é amparado juridicamente pela lei, ele não gera nenhuma consequência jurídica, né? Principalmente em relação familiar, em relação patrimonial, mas é importante tomar cuidado com esses pormenores aí. Tá certo. Só para a gente deixar claro essa relação, essa distinção do namoro simples para o qualificado. O simples, então, é aquele que a gente vê por aí, aquele, até pela idade das pessoas, né? Aquele casal jovem, você nota que é um namoro, mas ele começa a se tornar qualificado quando esse casal começa a dividir despesas, né? Pequenas despesas e até mesmo contrair aí bens, né? Quando ele começa a pagar ali um consórcio juntos, e aí esse namoro, ele tem um aspecto de união estável, né? Chega a ser isso? Tem uma linha muito tênue aí entre o namoro e a união estável, né? Porque, embora moralmente falando, o namoro e deveria ser um instituto que antecede o casamento. Então, você, em tese, deveria visar ou constituir família nesse namoro, né?
Hoje em dia a gente sabe que isso está um pouco defasado, né? As pessoas namoram e trocam de namorados e namoradas assim, né, muito facilmente. Então, mas é aquele relacionamento que a gente realmente vê que não é um relacionamento pautado numa visão futura, né? É um relacionamento que ele está ali, tá acontecendo porque tá acontecendo. Às vezes as partes são menores também, Sim, então tem muitos, né, adolescentes aí namorando, então você não pode falar, talvez, que essas pessoas tenham esse intuito de constituir sim. família ainda, né? Então esse seria um namoro mais básico que a gente vê. Aquele namoro talvez um pouco mais regrado, pelos pais, né? Um namoro que não há essa questão de viver sob o mesmo teto, de dormir junto, esse tipo de coisas assim. Como é mostrado, né? E isso também conta. Como é que esse casal demonstra isso na sociedade, né? Tá, Então esse seria um namoro mais, sim, um namoro normal, né? tá Um namoro certo. como sempre foi. E aí é nessa questão, né, e nessa distinção aí, para não criar problemas futuros, nessa distinção entre o namoro simples e o qualificado, que aí veio à tona o contrato de namoro, né? E como eu já disse aqui no meu Instagram, pessoal, que o contrato ele faz lei entre as partes, né? Se as duas partes ali pré-estabelecerem regras, se um casal falar que aquela relação é um namoro, por mais que aquele namoro seja um namoro assim qualificado, que elas dividem despesas e tudo mais, para que não gere uma discussão futura, um contrato dizendo que aquela relação é mesmo um namoro, talvez garantiria aí, garante que não há uma discussão futura. Talvez, como você disse, porque o contrato, embora ele seja ali uma declaração de vontade entre as partes, ele não é supremo, né? Existem leis acima desse contrato, então não adianta nada você ter um contrato de namoro e viver uma união estável, né? Porque o fato vai sobressair esse contrato. Então, um pedaço de papel ali falando que você tem um namoro com o intuito de encobrir uma união estável, às vezes para lesar terceiros, às vezes para lesar o próprio companheiro, né? Isso pode cair por terra, né? Dependendo da comprovação ali e tal. Então, assim, o contrato de namoro, embora ele seja uma ferramenta aí que dê para se utilizar, se for a vontade das partes, é interessante que tenha esse contrato, ele não tem uma validade jurídica 100%, né? Ele tem ali as suas entrelinhas ali, os seus defeitinhos, porque, como eu falei, se esse contrato estiver, na realidade, ele não estiver acontecendo, ele não vai surtir efeitos, né? A pessoa facilmente vai conseguir comprovar que é uma união estável e não um namoro. E aí isso vai depender de outros requisitos também. Então, só o contrato por si só, ele não vai garantir isso se a pessoa não estiver vivendo o que está no papel. Então, o que vai Entendi. embasar esse contrato é isso. Se você está vivendo um namoro, você está vivendo o que está no papel, então tá ok, tá bom, vai resguardar os seus direitos. Agora, se você está fazendo um contrato com o intuito de lesar alguém ou a própria parte que está com você, pode ser que facilmente ela consiga descaracterizar esse Então, contrato. então é uma proteção, então, para que aquele que está naquela relação não use aquele namoro alegando uma união estável, né? Aquele namoro de fato que está acontecendo, aquela pessoa de má fé não queira usar daquele namoro para constituir uma união estável, né? Esse contrato só vai servir, então, para... É um meio de prova, né? Ele é um dos meios de prova. Como eu falei, não quer dizer que ele vai ser a prova absoluta, porque se houverem outras provas que comprovem que ali havia uma união estável e não um namoro, vai conseguir descaracterizar essa prova. Então, ele serve como um meio de. Entre outras, ele é um meio de. Então tá certo. Então agora a gente parte então para união estável e casamento, né? Que são esses que são regidos por leis, que estão ali normatizados na Constituição e tudo mais. E as pessoas ignoram a questão da união estável, né? As pessoas vão morar junto, ignoram, achando que essa união estável não está regulamentada em lei, né? Acho que somente o casamento, porque toda aquela solenidade do casamento, pensam que só o casamento que ele realmente está amparado por lei e esquece que a união estável também está, não é isso? Tanto a união estável quanto o casamento, eles estão pautados ali na Constituição Federal, né? Então, a união estável, ela não é que ela tem menos importância, mas eu entendo ela como um instituto um pouco mais vulnerável e a gente vai entender isso aqui no decorrer dessa conversa. Então, sim, existe esse instituto, né, da união estável, ele está amparado por lei e existe também, sim, diferenças entre a união estável e o casamento, tá? Embora eles É, sejam equiparados para alguns efeitos jurídicos aí,
questão de sucessão, de herança, etc., existe sim algumas diferenças entre eles e a gente vai falar sobre isso. Nós recebemos aqui no escritório diversas perguntas, né, relacionadas. E uma pergunta que chegou, que eu me recordo, foi a seguinte, né? A pessoa perguntou se somente morando no mesmo teto configura a união estável. E não é bem assim que funciona, né? Não, não é bem assim. Como a gente havia comentado, morar sobre o mesmo teto não quer dizer que se vive uma união estável, até para casamentos isso não é uma exigência, né, um requisito, e também não quer dizer que você não viva em união estável porque você está... Deixa eu voltar aqui e explicar para vocês. A coabitação, morar sobre o mesmo teto, não quer dizer que você vive em união estável, tá? Isso também vale para o casamento, porque não é um requisito legal morar sobre o mesmo teto. Então, você pode morar sobre o mesmo teto e ter uma união estável, como você pode morar sobre o mesmo teto e não ter uma união estável. Então, a caracterização da união estável ela vai depender de outras coisas. A lei determina alguns requisitos, né? A relação contínua, né, duradoura, com exclusividade e com o intuito de constituir uma família. Esses são os requisitos básicos para que seja declarado uma união estável. Sim. E aí, o que gera, eu acho, a grande dúvida é que, se você parar para analisar um namoro da forma como a qual ele deveria ser, né? Ele também é uma relação contínua, deveria ser, sem altos e baixos aí, né? É uma relação contínua. Em alguns casos, existem namoros mais duradouros que casamentos em si. Então, ele pode haver a questão de ser duradouro. Ele pode ter a exclusividade, né? Ele pode ser um casal fiel ali, então pode haver isso. Ele tem a publicidade, as pessoas sabem que você é um casal, Sim. você tem um casal ali, um relacionamento, e ele pode ter o intuito de constituir família, né? Como a gente falou no começo, pelo menos antigamente a regra era namoro, noivado e casamento, né? Então eles vinham numa sequência. Então você tinha o intuito de estar com alguém com o objetivo de conhecer aquela pessoa para talvez posteriormente constituir uma família com ela, né? Então aonde que está a grande diferença do namoro para a união estável nesse sentido, né? Como é que você diferencia o que é um namoro e o que é uma união estável? No meu ponto de vista, eu acredito que a maior questão esteja na publicidade, né, e na intenção de constituir família. Por quê? O que eu entendo como essa publicidade? A publicidade é a forma como você se trata com o seu companheiro ali e como a sociedade vê o casal, né? A fama e o trato, a gente fala. Então, como é que eu trato esse meu companheiro? Eu trato ele como namorado, eu trato ele como noivo, eu trato ele como marido, como é que eu trato essa pessoa que está comigo? E como é que a gente se porta em relação a isso? A gente posta foto na rede social. A rede social é um perigo, né? É um bom aliado, né? Dependendo da situação, mas também pode ser perigoso aí nesse sentido, né? Sim. Então, tem essa questão de como a gente se trata, né? Como o casal se trata e como a sociedade vê esse casal. As pessoas veem vocês como namorados ou as pessoas veem vocês como casal, como marido e mulher, né? Como se casados fossem, independente da nomenclatura. Como é que a sociedade vê isso, né? Alguém fala para você, nossa, chama você, vem você e seu marido, vem você e sua mulher. Sim. Você corrige a pessoa e fala, não, ela é só meu namorado, só minha namorada, ou você deixa que falem isso e, não tem nada a ver, tudo bem. Então, eu acho que esse é o grande X da questão, porque né? se a pessoa deixar, né, não corrigir a pessoa, não é meu marido, não é... Se não corrigir, aí ela preenche um dos requisitos que é a publicidade, né? As pessoas que estão de fora, ela enxerga aquele casal como uma união estável, Sim. como marido e mulher, né? E aí que vem a grande questão, as discussões, né? Porque as pessoas normalmente não sabem, mas vai ser um tema para o próximo debate aqui sobre os regimes de bens, né? E será para um próximo. Mas já vou adiantar aqui que a pessoa que está numa união estável, né? Por mais que ela não saiba, ela preencheu esses requisitos aqui, ela está em uma união estável, automaticamente o regime de bens dela é a comunhão parcial de bens. Mas é um tema para um próximo debate. Por enquanto, nós vamos continuar aqui no namoro, no casamento e na união estável. Voltando um pouquinho aqui no que a gente falou, a fama, né? O trato também ele é muito importante, porque embora exista essa questão da publicidade, como a sociedade vê aquele casal e a corrente majoritária aí leva em consideração o que as pessoas estão vendo daquele casal, às vezes essa questão supera o que o casal tem entre eles de fato.
Às vezes a gente tem um acordo aqui, não, nós somos só namorados, nós dois temos ciência disso, a gente pode ter um contrato de namoro ou não, mas a gente tenha isso pactuado entre nós. Essa é a nossa vontade, ser tratados como namorados. Mas a sociedade nos vê como casal e a gente não tem Sim. como, talvez, restringir como a pessoa pensa sobre a gente, né? Então, essa é uma questão também relevante que vai depender do advogado que estiver do seu lado, da outra parte, do juiz que vai julgar essa causa, né? Porque eles levam em consideração, infelizmente, o que a sociedade vê e muitas vezes não o que as partes têm entre elas, né? Então, tem que ter muito cuidado com toda essa questão. Sim. Uma outra coisa que surgiu aqui agora na minha cabeça é que um cliente me procurou porque ele queria incluir a companheira dele no plano de saúde da empresa. E aí ele queria uma declaração de união estável, porque ele não sabia que ele vivia numa união estável. Até que a empresa ela exigiu, né, como requisito essa declaração para incluir a companheira dele no plano de saúde. Então note que há muitas dúvidas em relação a isso. Muitos casais que vivem em união estável e não sabem. É, mora a famosa juntar a escova de dente, né? A gente Sim, fala. Então, é perigoso isso, principalmente quando você não tem nada registrado ali, declarado, né? Por isso que é um instituto um pouco vulnerável. Embora ele esteja amparado por lei, por que ele está amparado por lei? Exatamente porque é uma questão que acontece de fato na nossa sociedade, né? O brasileiro tem esse costume de, vamos sim. juntar para ver o que dá, depois a gente casa. É, E esse depois a gente casa, muitas vezes não acontece, né? A gente vai levando, vai, né, com outras prioridades e acaba deixando isso de lado e aí se depara numa situação dessa geralmente quando a bomba estoura, né? Então por isso que é importante a gente falar sobre esse tema. Embora ele seja amparado por lei, ele tem algumas fragilidades, né, que a gente vai falar aqui. E aí voltando um pouco sobre os requisitos, o que também é uma questão que diferencia, né, consegue ali dar um parâmetro melhor da diferenciação entre o namoro e a união estável, é a questão do constituir família. Porque o namoro, ele talvez tenha, né, a intenção futura de constituir família. A gente vai namorar, vai se conhecer, e se tiver compatibilidade, a gente vai pensar em constituir uma família. A gente sim, tem a intenção, mas é uma intenção. E a união estável, não, né? A união estável, ela já está acontecendo de fato. Ela já está sendo constituída uma família sim, ali naquele momento. Então, para você caracterizar uma união estável, você não fala assim, eu vou viver uma união estável. Você já está vivendo a união estável. sim, A união estável, né, das formas de identificar ela é exatamente essa. Quando nasce a união estável? Quando você já está vivenciando aquilo de fato. Né? Então, o intuito de constituir família nesse contexto de união estável é quando você já está vivendo aquilo, né? Você já deixou a sua família natural ali, seu pai, sua mãe, muitas vezes, para estar com outra pessoa e constituir a sua própria família, com ou sem filhos, né? Isso não é o caso, mas você já está vivenciando aquela intenção de constituir família com alguém ali. Aquilo já está acontecendo, não é uma sim. intenção. Então, ao meu ponto de vista, esse ponto também ele é crucial para a gente identificar essa diferença entre o namoro e a união estável. Tá certo. Então aí é uma união contínua, né? Duradoura, exclusiva e com o intuito Pública aí. com o intuito de construir família. Tá certo. Aí então a gente fecha então aqui a união estável, né? E partimos para o casamento. Como você mesmo disse, né? As pessoas elas querem fazer um teste para ver se aquele relacionamento vai dar certo e junta os trapos, a escova de dente. E achando que somente o casamento tem, como ele tem toda aquela solenidade, somente o casamento ele é mais formal e ele é válido, mas não, né? A união estável também ela é amparada por lei, né? Tanto quanto o casamento. Com essa ressalva, ela é amparada por lei, mas ela é mais frágil. É importante deixar frisado. E a gente vai entender por que agora na parte do casamento. Então, o casamento, ele tem alguns requisitos também que precisam ser cumpridos por lei, né? Então, o casamento ele é mais burocrático, ele exige certas formalidades e ele exige uma solenidade. Diferente da união estável, você já está nela, né? Você já está Sim, vivendo, ela é um fato, a união estável. O casamento não, o casamento é uma celebração futura. Né? Então, ali vai ser colocado uma data, um horário, vai ser diante de um juiz de paz, né? Lembrando que a gente está falando aqui do casamento na questão civil, né? No casamento civil, a questão festa e etc. Nós não estamos entrando nesse mérito.
Quando a gente fala de casamento, a gente está falando do casamento civil, É que é aquele que tem porque, validade, é né? porque nessa questão tem muitas pessoas que casam, dependendo da sua crença aí, eles casam no Sim, religioso sim, e achando que terá efeito civil e não, sim, sim, né? Para não. que tenha efeito civil, você tem que ir até o cartório e requisitar, né? Com Isso, efeito civil. isso, Aí você une os dois, né? O casamento religioso e também isso. o civil. Existe o casamento só religioso, que só tem validade ali perante a sua entidade religiosa. Existe o casamento civil, que que juridicamente possui validade. E existe o casamento religioso com efeitos civis, né? Sim, Que, a depender ali, você pode solicitar que o juiz de paz vá até o local da cerimônia religiosa, ou então existe até a pessoa que celebra o casamento tem algumas denominações que têm uma certa autoridade para fazer um requerimento de que aquilo ali está sendo um casamento, mas de qualquer forma esse documento também tem que ser passado pelo cartório de registro civil, sim. né, para finalizar a formalidade ali. Então nós estamos falando aqui do casamento com efeitos jurídicos, que é única e exclusivamente o casamento civil. Ele tem que acontecer ali, ele tem que Hum. sair aquela certidão de que você está casado, né? O casamento só religioso, você está em união estável. Porque aí vai ser o que você está demonstrando, como é que você está se tratando, como é que as pessoas estão vendo. Elas estão vendo que vocês estão casando, mas vocês não estão casados no papel. Sim. Então, você está casado no religioso, vivendo em união estável. O casamento civil, ele é como se fosse uma união estável, uma declaração de união estável que você vai no cartório e declara aquela união, né? Não, o casamento ele tem muito mais segurança, porque existe uma grande diferença entre uma escritura de união estável e a certidão de casamento em si. A escritura, ela é uma declaração das partes. A certidão de casamento, ela segue vários requisitos ali, ela tem uma força muito maior para você ter noção. Se você precisar, por exemplo, perante o INSS, solicitar uma pensão por morte, a certidão de casamento basta. Agora, se você convive em união estável, não basta apenas a escritura da união estável para você comprovar que você vivia em união estável. Então, por isso que eu digo que a união estável ela é mais vulnerável. O casamento por si só, a partir do momento que você casou, teve a data, tem a sua certidão, ela única e exclusivamente vale para esses efeitos. Você está declarando que você foi casado ali, você seguiu a formalidade, você seguiu a solenidade, está tudo ali, foi declarado por um juiz de paz, Sim. então não tem discussão sobre aquilo, né? Eles não tem é, nenhuma falha aí nesse sentido, né? E a união estável, a gente tem ainda essa vulnerabilidade desses quesitos aí. Então, o casamento, acho que a maior diferença talvez entre eles seja essa segurança, né? Porque o casamento ele é seguro. Ele é 100% seguro. Ele está ali, ele foi pautado, teve um juiz de paz, tem uma certidão, não tem discussão quanto ao casamento. A união estável ela pode ainda haver brechas para as discussões aí Hum. incansáveis, intermináveis e doloridas para as partes, né? Tem que, novamente, por mais que tenha ali uma declaração de união, tem que comprovar essa convivência. Em alguns casos, sim. A depender do que do que se exigir, pelo que estiver brigando, sim. Porque o casamento, ele aconteceu, teve toda a solenidade, foi registrado, e aí quando aquela relação acaba, tem o divórcio, que também é um ato solene, é um processo, né? E na união estável, você tem que primeiro comprovar que ela existe para depois. Então, a união estável, então você tem mais coisas, requisitos para que você possa Sim. comprová-la, né? E o casamento O casamento ele tem testemunhas ali que estão presentes, que são obrigadas a assinar o ato ali também, né? Então, se o casamento não se tem discussão, quando você tem um casamento e você termina aquele relacionamento, você tem que fazer um processo de divórcio, ponto. Quando você tem uma união estável, você tem bens, você tem filhos e você terminou esse relacionamento, você tem que entrar com uma ação. Eu utilizo a nomenclatura declaratória, né? Porque você está declarando que você vivia em união estável, uma ação declaratória de união estável com a dissolução dessa união estável. E aí você só dissolve aquilo que você comprova que você tinha. sim. Então você tem aí um caminho a mais. Se a outra parte falar, não, eu não tinha união estável, Aí, esse processo vai se estender até se comprovar que existia união estável, né? Então aí você vai ter que colocar muito mais requisitos, além de só esse contrato ou não, se você não tiver. Então
Em contrapartida, se você não tiver filhos, se você não tiver bens, você simplesmente vai cada um para sua casa e está dissolvida, Tá mais né? fácil. Mas Você não precisa passar por esse processo, mas nem mas sempre é assim, né? A nem maioria sempre é das assim. vezes tem discussões e aí é um processo desgastante, né? Sim. Então, eu acho que assim, as principais diferenças que a gente pode pautar aqui é a forma como esses dois institutos nascem, né? As principais diferenças entre a união estável e o casamento, tá? O namoro acho que ficou, né, mais simples aí, dá pra gente entender mais fácil. Entre a união estável e o casamento. São as formas que eles nascem. A união estável nasce de algo que já está acontecendo, de um fato. O casamento só nasce a partir do momento da celebração. Então, se a data do seu casamento foi dia 5 de junho de 2020, você está casado a partir do dia 5 de junho de 2020. Você pode estar numa união estável há muitos anos, e isso não ter nenhum documento sobre isso, mas você viver uma união estável. Como você pode fazer uma declaração a partir de hoje e dizer que você vivia em união estável há, sei lá, 5, 6 anos atrás, desde aquela época? O casamento não, ele vai ter validade ali daquela data determinada. Então, a forma como eles nascem é diferente. Também tem a questão do Estado Civil, né? O Estado Civil, a união estável não altera o seu Estado Civil. Então, você é solteiro uma vez na vida só, né? Ou você é solteiro e morre solteiro. Porque depois que você casa, você deixa de ser. O seu Estado Civil ele é alterado. Então, ele é alterado para casado. Se você se divorciar, você fica sendo divorciado. Se o seu companheiro morrer, você passa a ser viúvo. Você não volta ao Estado Civil de solteiro nunca mais depois que você casa. Né? No papel mesmo, você não volta mais para o Estado Civil de solteiro. Na união estável, ao contrário, você não sai do Estado Civil de solteiro. Né? Não altera esse Estado Civil perante a lei, juridicamente. Né? A gente até tem já aí umas questões que tem a opção da gente assinalar ali, né? Companheiro, convivente em união estável, mas pela lei o seu Estado Civil é solteiro. Né? Você continua sendo solteiro. Você pode se declarar ali nessas declarações, nesses lugares, convivente, união estável ou companheiro, mas não é um Estado Civil. Né? O Estado Civil ele é solteiro. Então, sinto muito em dizer que se você vive união estável e acha que está casado, você não está casado, você está como Estado Civil. E tem uma outra coisa, né? O casamento, quando você se divorcia, o seu Estado Civil é divorciado. Você não volta a ser solteiro. E aí, a sua sogra, né? A sua sogra é para sempre. Esse aí é assunto para... a sua sogra é para sempre, né? Até tem aí um artigo no Código Civil que o genro não pode casar com a sogra, né? Sim, é um dos impedimentos do casamento. Sim, um dos impedimentos. E para provar que o casamento ele é bem mais formal do que a união estável, sim, né? Já que você tocou nesse assunto, existe, quando você vai fazer o processo do casamento, existe um processo de habilitação, né, que a gente chama. Você tem que fazer juntar vários documentos para se habilitar para o casamento. Não é simplesmente chegar lá no cartório e falar, eu quero casar agora. Não é assim. Como a gente falou, é um processo mais burocrático, né? Ele tem ali as suas peculiaridades, então não é só simplesmente chegar no cartório hoje e falar, eu quero casar. Então, existe um processo de habilitação, onde vai ser verificado todas essas questões, se você é impedido ou não para casar, se você tem qualquer impedimento perante a lei para o casamento. E esse impedimento, né, existem alguns, a gente não vai entrar aqui agora nesse mérito, mas, né, por exemplo, genro não pode casar com sogra, adotante com adotado não pode casar, existem algumas peculiaridades aí, então tudo isso é verificado no casamento, né? E às vezes na união estável isso passa batido. Nessa questão de nulidade, só para a gente encerrar aqui, o casamento ele é tão formal que nada mais é que um contrato, né? Até rolou tempos atrás aí nas redes sociais, aquela moça que foi fazer uma brincadeira no casamento dela, e o contrato ele tem que ser de livre e espontânea vontade, e o casamento também. Quando o juiz de paz lá, ele pergunta, né, faz a pergunta se aceita, se é livre e espontânea vontade que você aceita ele ou ela, né? E ela foi fazer uma brincadeira e ela falou que não. E aí o casamento ele foi anulado por essa questão. Não aconteceu. Né? Exatamente, ele foi remarcado. Então, para você ver a força do casamento, sim, né? É por isso que ele é um ato muito formal e solene. Então, isso também é uma das diferenças. A formalidade do casamento é diferente da união estável. A união estável, como a gente falou, você vai ali, junta a escova de dente, você não tem formalidade nenhuma nisso. O casamento não, ele exige que algumas regras sejam cumpridas. E uma das regras é exatamente isso. Se você brincar ali na hora da cerimônia, é aquela brincadeira que a gente faz, quer dizer,
né, que algumas pessoas fazem, elas podem sim caracterizar ali a não celebração do casamento, Sim. né? Então, tomar cuidado com isso também, né? Tem essas peculiaridades aí importantes. A gente já falou do fim do relacionamento, né? Quando você tem um casamento, para decretar o fim dessa relação é apenas com o processo do divórcio, né? Da união estável, como eu falei, se você tiver filhos e bens, você vai entrar com o processo declaratório da união estável, da dissolução, e aí sim, né, a partilha, etc. E se você não tiver filhos nem bens, você pode simplesmente cada um seguir seu rumo Porque e daí tá não tudo tem, certo. aí não tem discussão, né? A discussão é quando tem filhos e tem bens, né? Sim, sim. Para sim, dividir. E aí exatamente. tem tudo o regime e outras coisas para verificar. A outra diferença também é a alteração do regime de bens, né? Que a gente não vai entrar no quesito regime de bens aqui, talvez seja o nosso próximo tema, né? Porque a gente seguia uma linha aqui para vocês. Mas a alteração do regime de bens. Se a pessoa casou em um determinado regime de bens, ela pode depois, posteriormente, alterar esse regime de bens. Porém, no casamento, ela só pode alterar esse regime via judicial, né? Com autorização judicial, cumprindo alguns outros requisitos ali também. E a união estável, não. Se você está em um determinado regime da união estável, você pode fazer tanto, né, por declaração, por escritura, ou como contrato, ou alteração para um novo regime. Também é mais simplificado dessa forma. Mas também, daí a gente vai voltar um pouquinho naquilo que você falou. Se você não tem nada escrito da união estável, você está automaticamente sobre o regime da comunhão parcial de bens. A maioria das pessoas não sabe, né? Não Elas sabe. estão nesse regime por força dessa, É uma imposição, né? dessa imposição, É. e aí as pessoas não sabem, né? Eu acredito que o intuito disso foi proteger, né, as pessoas desse casamento, porque às vezes o intuito de você estar numa união estável e não estar casado é exatamente ludibriar o outro, né? Fazer com que o outro te ajude ali financeiramente ou não, falando ainda agora eu vou puxar um pouco para a questão das mulheres em si, né? Muitas vezes a mulher trabalha em casa com os filhos, etc, e o marido que é quem financeiramente Sim. constrói o patrimônio, né? Mas não que ele não tenha ajuda, porque ele tem em E outras aí- formas, ainda que indireta. E aí vem aquela pergunta, né, que fazem, né? Ela não me ajudou, né? É o Somente que eu falam, né? somente eu que trabalhava. Ela não me ajudou, mas ela ajudou, né? Porque se você tivesse que pagar uma empregada, uma lavadeira, uma passadeira, uma babá, enfim, você não teria o dinheiro para construir aquele patrimônio. Sim. Né? Então, de fato, houve ajuda, ainda que indireta, ainda que não economicamente falando. E o que acontece? Eu acho que antes chegava nesse momento e o cara simplesmente falava, ó, eu tô indo embora, não tem nada seu aqui, a gente nunca assinou nada. Sim. Né? Como as pessoas costumam falar, mas eu nunca assinei nada. Então, você não, realmente, você pode não ter assinado nada, mas de fato você vivia ali. Então, eles determinam esse regime da comunhão parcial de bens para haver ali, de certa forma, um pouco, pelo menos, de proteção para aquelas pessoas que estão no relacionamento, né? Então, se você não tem um contrato ou uma escritura pública da união estável, automaticamente você está sobre esse regime. E se você não quer viver sobre esse regime, você precisa fazer um contrato particular ou uma escritura de união estável determinando qual regime você quer para aquela união estável que você está vivendo. E se automaticamente, então, você, por força de lei, né, coercitivamente, você está no regime da comunhão parcial de bens, os bens constituídos financeiramente ou não ali, com o apoio de um ou do outro, aqueles bens constituídos naquela relação pertencem a ambos. Sim, os bens onerosamente constituídos durante a união pertencem a ambos. Independente se estiver só no nome de um, se estiver só no nome do outro, se um deu dinheiro, o outro não deu, se um, sei lá, independente disso, né? Então, tem muita gente também que sai de uma relação com a mão na frente e uma mão atrás, sem saber que tinha direito, sim, embora não estivesse casado no papel, embora não tivesse assinado nada, como as pessoas falam, elas tinham aquela relação de fato. Então, sim, ela pode ter direito a isso, e aí é importante essa... Então, se você não tem nada declarado na sua união estável, uma escritura, nada que declare assim com um contrato indicando qual é o regime de bens da relação, você está automaticamente no regime da comunhão parcial de bens. E a mesma coisa vale para o casamento, né? Se você vai casar, você chega lá no cartório, fez o processo de habilitação, tudo certinho, e você não escolheu outro regime, você vai estar pelo regime legal, que é o da comunhão parcial de bens, né? Para pessoas abaixo de 70 anos, é o da comunhão parcial de bens. Então, se você não falar nada que você não quer esse regime, você vai estar nesse regime.
Então é importante que vocês consultem, né, um advogado aí da área para vocês saberem quais são os regimes, quais se adapta melhor à realidade do casal ali, porque senão você vai estar submetido a uma coisa que talvez você não queira e que talvez você nem tenha conhecimento, né, daquilo. Então é importante, isso existe para alterar o regime no casamento, alterar não, se escolher o regime no casamento, diferente do da comunhão parcial de bens, tem que ser feito um pacto antinupcial. E aí a gente também vai ter que falar em um outro episódio, né? Porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. É um papo para outro episódio, mas tem, só para a gente falar, tem 4 regimes de bens, não é isso? 4 regimes de bens para escolha do casal. Para escolha nós temos 4 regimes de bens. Mas fica para um outro bate-papo. Você já fica convidado a assistir os demais, né? A gente pode até fazer uma sequência aqui depois, pacto antinupcial, regime de bens, etc. Para vocês acompanharem na sequência, porque vai que tem alguém querendo casar, já fica... Sim, por enquanto nós estamos aqui fazendo então essa distinção aqui entre namoro, união estável e casamento. E aí a gente vai seguindo, conforme as perguntas, as mensagens, a gente vai seguindo aqui e respondendo aqui nesse bate-papo que a gente está fazendo. E aí eu acho que a última diferença assim, maior entre eles é a questão da segurança jurídica, né? Como eu falei, os dois estão amparados por lei. Sim, os dois estão amparados por lei. Mas o casamento ele é muito mais seguro. Sim. Porque, como eu falei, a partir do momento que você tem uma certidão de casamento, já está certo, é aquilo, não tem discussão sobre aquilo. Agora, a união estável, se você tendo um documento escrito, né, uma escritura pública ou um contrato, ainda assim existe discussões, imagina quando você não tem nada. Sim. Quando você não tem documento nenhum e você simplesmente vive na união estável. Ela não te gera nenhuma segurança, né, quanto a isso. Você consegue comprovar que você vive em união estável? Sim, você consegue. Mas é um processo muito mais demorado, muito mais cansativo. A gente teve aí, não é tão recente assim, mas é o que eu vou lembrar agora, da questão da... Era casado com o Marcos Paulo? Como é o nome dela? Antonelli? Fantinelli? Antônia. Fantinelli, não sei o nome dela. Enfim, ela tinha uma união estável com o Marcos Paulo, registrada, né, ao que tudo indicou ali, registrado em cartório, e mesmo assim, durante o processo, né, da sucessão dele lá, da herança dele, ela precisou comprovar que, de fato, aquele documento, ele correspondia à realidade, né? Sim. Então, o que acontece? A união estável, você pode ter ou pode não ter esse documento. O fato de você ter esse documento não significa que você tenha uma união estável. Você pode estar numa união estável sem ter o documento. E você pode ter o documento e não estar numa união estável, né? Então, o documento é mais um meio de prova. Sim. A gente vai batendo papo aqui e as ideias vão aparecendo. Tem outra, você tocou no assunto da segurança jurídica. Uma outra coisa bastante interessante do casamento é quanto à outorga do parceiro, né? Por exemplo, dependendo aí do regime de bens, eu estou falando de um casamento, aquele imóvel, aquele bem daquele casal, um dos cônjuges só pode vender com autorização do outro. Isso é chamado outorga. E se aquele cônjuge não autorizou, não assinou, aquela venda é nula. Então, para você ver a segurança jurídica que tem um casamento, sim, né? Sim. Partindo do princípio do mesmo regime da comunhão parcial, né? Se eu tenho uma casa só no meu nome, ainda que a gente viva num casamento, numa comunhão parcial de bens, quando eu for vender esse imóvel, ele precisa assinar, concordar com a venda desse imóvel, né? Porque está querendo dizer que eu estou vendendo um patrimônio que pertence aos dois, então eu preciso concordar com isso. Na união estável, você não tem essa segurança, principalmente se você não tem um documento registrado em cartório, né? Porque você está vivendo ali em união estável, vocês compram uma casa, se ele quiser ir lá vender a casa sem você saber que ele vendeu, ele vai fazer e você vai ficar a ver navios, porque não existe essa comprovação, né? Então, até tem algumas formas da gente tentar dificultar esse processo, né? Como eu falei, a gente tem a escritura da união estável, a gente tem o registro dessas escrituras, coisas diferentes, né? Então, o registro é o que dá publicidade àquele documento. Então, não adianta nada você ter uma escritura feita aqui no cartório e não registrar essa escritura, né? Então, você tem que registrar essa escritura, e aí, se tiver imóveis, registrar no cartório de imóveis, enfim, tem aí alguns macetes para tentar blindar essa questão, mas é uma insegurança, sim, principalmente quando você não tem nenhum documento. Sim. E isso também vale,
A gente tem que pensar do princípio, como a gente já falou, que existem pessoas de má fé, né? Então, existem... eu vou falar homens, mas entendam um contexto geral. Que saem desse relacionamento, levam um patrimônio, que é aquilo que a gente comentou, e simplesmente vai falar que a pessoa não ajudou a constituir porque não financeiramente não colaborou. Que aí não tem assinatura da outra parte, né? No caso dela, não tem assinatura. Sim, e vai depredar aí esse patrimônio, e a pessoa talvez não fique nem sabendo, só fique sabendo depois. Né? A gente tem que partir desse princípio também que existe esse tipo de pessoa. Né? A gente também tem que pensar em relação a... Se eu não tiver o registro da união estável, eu posso constituir várias uniões estáveis. Então, eu posso ter uma união estável aqui no estado de São Paulo, eu posso ter uma união estável no estado do Rio de Janeiro. Os casamentos, não. Eu caso uma vez só e é única e exclusivamente naquela vez. Eu só consigo casar de novo se eu me divorciar. Toda aquela sociedade, né, através daquela pesquisa lá, quando você vai habilitar-se para um casamento, né, faz toda aquela pesquisa. É publicado, né, no edital e tudo mais, e tem todo um trâmite. Então, assim, se você vive união estável, o seu sua companheira pode ter várias uniões estáveis e você não sabe, né? E, inclusive, a união estável, as uniões estáveis paralelas, né, que são essas que são várias uniões estáveis ao mesmo tempo, ela não é reconhecida. Né? Por lei, ela não é reconhecida judicialmente. Então, se o seu companheiro ou sua companheira aí, porventura, depois aparece com outras uniões estáveis, o entendimento majoritário é que só vai valer a que tinha mais tempo. E aí, como é que você comprova qual tinha mais tempo? Exatamente. Que é dos requisitos, né? Duradouro, né? Então, assim, tem essa falta de segurança ainda na união estável. Né? Falando ainda da segurança jurídica, na questão da outorga do parceiro, até para ser fiador. Aquele casal ali que são realmente casados, né? Casados com efeito civil, até para ser fiador ele precisa da autorização do outro parceiro, né? Senão é nulo essa... No regime da comunhão parcial, né? E da comunhão universal, que tem também o regime que não há necessidade dessa outorga, mas enfim, gente, não dá pra gente abranger tudo aqui nesse contexto aqui. Mas sim, essa é uma preocupação que se deve ter. Então, por isso é importante que você procure um advogado e você esclareça o que você quer e o que você não quer. Olha, eu quero que aconteça assim no meu casamento, eu quero que aconteça assado. Então, precisa estar muito claro. Então, acho que as principais diferenças são essas que a gente falou aqui. A gente partiu aqui para fazer essa distinção, né? Para que você aí, que está nos ouvindo, assistindo, diferencie, então, o namoro, né? O namoro simples. Nós falamos sobre o namoro simples, namoro qualificado, partimos para união estável e o casamento. Para que você entenda essa distinção, né? As diferenças, às vezes parece que se misturam, né? A união estável com o casamento. E aí, nós vamos partir para as perguntas. Na dúvida, casem. Na dúvida, casem. Registra, né? Casem de fato no papel, porque eu entendo que se você já tem ali uma união estável constituída com alguém, já é uma relação sólida, que existe uma família ali, não tem por que você não formalizar da forma que te traga mais segurança, né? Que é através do casamento. Então, é um pouquinho mais burocrático ali naquele momento da habilitação, às vezes não tem data no cartório, etc., demora um pouquinho, mas vai valer a pena. Vai ser muito menos burocrático do que depois, se você precisar comprovar que você vivia como se casado fosse com aquela pessoa, sem ter esse registro, né? Então, na dúvida, casem, que é melhor. Sim. Né? Mas não vai ficar muito longo aqui, a gente vai batendo papo aqui, mas aquele casal que ainda não está em uma situação financeira para casar, para todos aqueles gastos que giram em torno de um casamento, né? Registra a sua união estável, né? Torna essa união estável pública até você realmente casar ali, né? É bom lembrar, porque assim, o casamento, ele foi impregnado na cabeça das pessoas e que ele precisa ter uma festa ali que acompanha ele, né? Para ele ter uma certa validade ou então para satisfazer ali os noivos. Mas em questão de custos, tanto o custo para se registrar uma união estável é o que você vai gastar para fazer um casamento ali no cartório, simplesmente no cartório. Claro, se você quiser fazer uma cerimônia daquilo, aí, né, a questão dos gastos é livre. Mas você pode ter uma união estável, depois converter ela em casamento, também não tem problema nenhum. O que é importante você fazer
é você procurar alguém que é especialista nesse assunto, para trazer o seu caso à tona, né? Para realmente identificar se você já vive na união estável, se você não vive, o que é melhor para vocês fazerem naquele momento, né? O advogado, as pessoas falam, o advogado é dispensável nesses atos, né? Ele é dispensável. Você pode ir ali no cartório e você mesmo fazer a escritura. Mas o advogado, ele é indispensável, na Sim, verdade, porque é o advogado que vai poder te orientar ali nesse quesito. porque Qual o melhor o... regime para Sim, você, né? O que é melhor para você naquele momento, de acordo com a sua realidade. sim, porque o advogado ele já pensa lá numa possível dissolução, não somente pelo fim da relação, mas também pela morte de um dos cônjuges, Sim, né? pela questão da segurança mesmo, né? Se, Do que aquele casal quer para a vida sim, deles, né? se aquele casal tem uma empresa, se aquele casal pretende adotar filhos ou ter filhos, Sim. enfim, né? Ainda que você não esteja hoje numa situação financeira, é, né, da forma que você gostaria, isso pode vir a acontecer. Então você já tem que deixar estabelecido. E se isso acontecer, como será? Sim, Né? sim, E aí isso vai ser assunto para o nosso próximo, sim. né, questão aí Fica, dos regimes de bens que a gente vai entrar nessas questões aí. isso. Fica ligado, inscrevam-se, ativem o É. sininho. Vamos ver as perguntas aqui que foram feitas, se a gente consegue responder algumas. Entra lá no Instagram, Morales Chaves, inscrevam-se no nosso Instagram para você saber e acompanhar aí sobre os próximos episódios e os temas também. Vamos lá então responder as perguntas, né? Nós recebemos aqui diversas perguntas, nós selecionamos algumas e nós vamos responder agora aqui. Se você ficou com alguma dúvida sobre o que nós falamos aqui, você pode deixar nos comentários, que ao longo aí do dia, da semana, a gente responde você. Vamos lá então, nas perguntas. Morar junto já é união estável? Não, né? Isso que volta naquilo que a gente falou, que só o fato de morar junto não caracteriza a união estável. Você pode estar morando junto e não viver uma união estável, como você pode estar morando separado e viver uma união estável, né? Então, só a morar junto não caracteriza única e exclusivamente a união estável. Precisa atender aqueles outros requisitos. Sim, nós já falamos aí, então é só você voltar, né? Nós já falamos sobre os requisitos. E a próxima pergunta é: como garantir que o namoro não vire união estável? Também já falamos no início, Falamos, né? garantir, a gente não garante nada, né? Tudo vai depender do planejamento desse casal, como a gente falou, né? Para que a gente consiga fazer com que essa relação não se caracterize uma união estável, a gente tem alguns requisitos. O contrato de namoro pode ser um deles, né? Ele pode ser um dos meios de prova, mas enfim, existem outras questões, por isso que é importante que a pessoa procure um especialista para que ela demonstra o que ela quer e através daquilo que ela quer, a gente encontre a melhor Sim. solução jurídica para ela, né? Mas o contrato de namoro pode ser aí uma das formas. Sim. Outra pergunta também é: os filhos já comprovam uma união estável? Não, nem sempre, né? Tem muita gente aí que tem filhos e um único relacionamento, aí uma única noite, né? E isso Sim, não caracteriza o desejo de conviver em união estável, de constituir sim, família com aquela pessoa. Então, os filhos, eles podem ser também mais um meio de prova, né? De sim. comprovar ali que você vivia em união estável. Às vezes, os filhos maiores até podem fazer o reconhecimento, né? Declarar que, de fato, aqueles pais viviam ali na união estável. Mas, como a gente falou, vai depender da junção daqueles outros requisitos, porque aqueles requisitos eles são cumulativos. Precisa haver todos aqueles requisitos, não apenas um deles. Todos para que você A falta caracterize. de dois ou de um Já já descaracteriza a descaracteriza. união. Outra pergunta que chegou é: tenho união estável, mas quero casar. Agora pode? Pode. Você pode converter a sua união estável em casamento, ou você pode simplesmente ir lá e falar, eu quero casar, e a partir dali vai estar valendo o seu casamento. Como eu disse, o casamento ele vai valer a partir do momento da celebração. Então você pode ter a união estável e pode casar normalmente, não tem problema nenhum. E essa pergunta aqui, o que é a união estável, a gente já respondeu, né? Você pode voltar e o vídeo, nós respondemos aí, fizemos essa diferenciação entre o namoro, união estável e o casamento. Você Já pode foi assistir respondido. quantas vezes você quiser. E se ficou alguma dúvida sobre esse bate-papo aqui, pode deixar no comentário que a gente responde no decorrer do dia. Uma outra pergunta aqui é: quais os documentos que comprovam uma união estável? Vamos lá. Existem várias coisas que podem comprovar a união estável, né? A gente pode ser por testemunha, pode ser por
contas em comum, contas de consumo no mesmo endereço, conta conjunta de banco, fotos, né, as redes sociais, a gente falou, o fato de como as pessoas veem aquele casal, a própria escritura ou contrato de união estável é um meio de prova, né, os filhos podem ser um meio de prova aí. Existe também, às vezes no imposto de renda, né, a gente declara que fulano é seu Sim. dependente. No INSS também existe, às vezes, essa declaração de dependência, como você mencionou anteriormente, num plano de saúde, né, numa empresa, num seguro de Sim. vida, está declarada a pessoa ali como dependente. Então, são vários documentos que podem vir a comprovar a união estável, não única e exclusivamente o contrato ou a escritura. Né, como a gente falou, o contrato e a escritura por si só, muitas vezes vai necessitar desses outros documentos para a efetiva comprovação. Tá certo, então. Bom, então é isso. Nós encerramos aqui o nosso bate-papo. Esse foi o primeiro tema, né, que a gente fez essa diferenciação sobre namoro, casamento, união estável. Se ficou alguma dúvida sobre esse tema, pode deixar no comentário que a gente responde no decorrer aí do nosso dia. E se inscreve no canal e também vai lá no Instagram do Morales Chaves e nos siga para que quando nós tivermos aqui um outro tema por dentro, tá certo?